Em meio ao silêncio das noites, naquela hora imprecisa entre o adormecer e o despertar, os sonhos tecem suas narrativas, criando mundos que desafiam a lógica diurna. O que são, afinal, essas visões que povoam nossas mentes adormecidas? Simples resquícios de pensamentos diurnos ou mensagens cifradas enviadas do profundo oceano do nosso subconsciente? O psicanalista Freud via nos sonhos a chave para desvendar desejos ocultos, enquanto Jung os considerava mensageiros de um eu mais amplo, unindo-nos a uma ordem cósmica esquecida. No entanto, para além das teorias acadêmicas, existe um fio de curiosidade que não cessa de nos fascinar. E se os sonhos fossem portais para um entendimento mais profundo de nós mesmos, revelando não apenas quem somos, mas quem poderíamos ser? Neste vídeo, convido-o a uma jornada além da vigília, onde prometemos desvendar os significados secretos entrelaçados nos seus sonhos. Revelaremos como essa compreensão pode transformar não apenas as noites de descanso, mas também a maneira como vivemos e percebemos a realidade. Despertar para os sonhos pode ser, afinal, despertar para a vida. Desde tempos imemoriais, os sonhos têm sido uma fonte de fascínio, mistério e revelação espiritual em várias culturas ao redor do mundo. As antigas civilizações viam nos sonhos não apenas reflexos de inquietações internas, mas mensagens divinas, portais para outras dimensões ou prenúncios de eventos futuros. Na Mesopotâmia antiga, os sonhos eram considerados comunicações diretas dos deuses. Templos foram construídos onde as pessoas poderiam dormir e receber visões em sonhos que seriam interpretadas por sacerdotes especializados. Essas interpretações eram frequentemente utilizadas para tomar decisões importantes, relacionadas ao governo e à vida pessoal. Os egípcios também valorizavam os sonhos como mensagens proféticas, com livros inteiros dedicados a interpretá-los. Acreditava-se que sonhos claros eram mensagens dos deuses, enquanto sonhos confusos eram considerados visitas de espíritos malignos. Curiosamente, os faraós muitas vezes baseavam suas decisões políticas e militares nessas interpretações oníricas. Na Grécia Antiga, os sonhos eram igualmente sagrados. Santuários como o de Asclépio em Epidauros eram locais de peregrinação onde os doentes vinham em busca de cura através dos sonhos. Os sonhadores passavam a noite nestes espaços sagrados, esperando que Asclépio lhes aparecesse em sonhos e oferecesse cura ou conselhos. Esses sonhos eram então interpretados por sacerdotes, que prescreviam tratamentos baseados nas visões. Na tradição judaico-cristã, os sonhos são frequentemente vistos como veículos para a revelação divina. Figuras bíblicas como José e Daniel eram famosos por suas habilidades de interpretação de sonhos, que guiavam não apenas suas ações, mas as de toda uma nação. Diferentemente das visões ocidentais de sonhos como fenômenos subjetivos ou psicológicos, muitas culturas indígenas acreditam que sonhar é uma experiência de transitar por diferentes níveis de realidade, ou até mesmo de entrar em contato com ancestrais e espíritos. Entre os povos aborígenes da Austrália, por exemplo, o conceito do tempo do sonho é central para a sua cosmologia. O tempo do sonho refere-se a uma era mítica do passado remoto, quando os ancestrais espirituais caminhavam pela Terra, criando suas características e ensinando as leis sagradas. Esses eventos e ensinamentos são repetidamente acessados e recontados através dos sonhos, mantendo viva a ligação entre o passado e o presente, o espiritual e o material. Sonhar, para os aborígenes, é uma forma de se conectar com essa verdade eterna e um meio de revelação contínua. Essas diversas interpretações e usos dos sonhos ilustram não apenas a riqueza das tradições espirituais e culturais ao redor do mundo, mas também a crença universal no sonho como um portal para o divino, para a sabedoria ancestral e para dimensões de existência que transcendem a vida cotidiana. As práticas e crenças variam, mas a reverência pelo poder dos sonhos e seu potencial para revelar verdades ocultas é um tema comum através dos tempos e culturas. No mundo moderno, o sonho, esse efêmero e aparentemente insignificante produto da psique, encontrou um desprezo profundo. Antes, era valorizado como arauto do destino, um presságio e consolador, um mensageiro dos deuses. Hoje é visto como o emissário do inconsciente, cuja tarefa é revelar os segredos ocultos da mente consciente, e isso ele faz com uma assertividade absurda. A interpretação dos sonhos era uma parte integral da abordagem terapêutica de Carl Jung.
Segundo suas próprias estimativas, ele analisou nada menos que 80.000 sonhos. Eu irei analisar alguns sonhos nos comentários, então partilhe o seu. Em seus seminários sobre sonhos, Jung afirmava que os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente. Para compreender a importância dos sonhos, é necessário entender como Jung concebia a psique inconsciente. Em uma palestra de 1934, Jung escreveu que é como se nossa consciência fosse um navio no grande mar do inconsciente. O destino de um navio é parcialmente determinado pela atividade do mar, e da mesma forma, a direção de nossa vida é altamente influenciada pelo inconsciente. Além disso, assim como o mar contém recursos, tesouros e perigos que não são facilmente vistos da superfície, também os potenciais para o bem e o mal estão ocultos nas profundezas do nosso inconsciente. O desenvolvimento psicológico, segundo Jung, é facilitado ao trazer os conteúdos inconscientes para a luz da consciência, pois isso enriquece nossa personalidade consciente, aumenta nosso conhecimento e promove a totalidade psicológica. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Mais do que qualquer outro fenômeno, os sonhos podem facilitar esse processo, pois atuam como uma janela para a mente inconsciente, ou como Jung explica. O sonho é uma autorrepresentação espontânea em forma simbólica da situação atual no inconsciente. O sonho é especificamente a expressão do inconsciente. Prestar atenção em nossos sonhos e assim tornar mais do inconsciente consciente confere muitos benefícios. Um deles é que os sonhos contêm percepções que na vida desperta somos incapazes ou relutantes em ver. Quando dormimos, a alma é completamente iluminada por muitos olhos. Com eles podemos ver tudo o que não conseguimos ver durante o dia. O dramaturgo Ésquilo já dizia 2.500 anos atrás. Intuições não processadas conscientemente. Percepções sutis sobre a verdadeira natureza das pessoas ao nosso redor. E até mesmo nossas próprias ilusões e obstáculos ao desenvolvimento pessoal. Essas são todas revelações que nossos sonhos, como mensageiros do inconsciente, podem nos trazer. A habilidade do sonho de desvelar saberes que ficam ocultos no estado de vigília é o que, ao longo da história, levou a considerá-los, nas palavras de Jung, como oráculos portadores da verdade. De forma mais detalhada, Jung descrevia o inconsciente como uma entidade obscura dentro de nós que escuta o que nossos ouvidos conscientes ignoram e vê o que nossos olhos conscientes não percebem. Tomamos consciência dessas percepções e visões apenas quando o inconsciente decide revelar essas imagens esquecidas através dos sonhos. Como janelas para o inconsciente, os sonhos também nos fornecem pistas sobre nossa saúde ou doenças incipientes. O inconsciente, intimamente ligado à biologia do nosso corpo e envolvido na regulação dos órgãos, é capaz de detectar sutis anormalidades muito antes de sintomas evidentes surgirem. James Hall, um analista junguiano, observa que, embora não seja simples fazer diagnósticos orgânicos a partir dos sonhos, há inúmeros casos notáveis onde previsões foram feitas. Sonhos de uma explosão interna antecipando o rompimento de um aneurisma da aorta, ou visões de doenças da vesícula antes de qualquer suspeita clínica. Os sonhos também podem nos alertar sobre futuros possíveis se persistirmos em nossos erros atuais. Eles preparam, anunciam ou advertem sobre certas situações frequentemente muito antes de elas ocorrerem. Não se trata necessariamente de milagres ou premonições, mas de uma sensibilidade à incubação prolongada de crises que a mente consciente falha em perceber. Os sonhos podem trair o segredo, como afirmou Jung. Jung oferece um exemplo marcante. Um colega alpinista lhe contou um sonho onde escalava uma montanha, sentindo-se cada vez melhor à medida que subia. Ao alcançar o cume e querer continuar subindo, ele deu um passo no ar rarefeito e acordou. Jung interpretou este sonho como um aviso do inconsciente e aconselhou cautela nas escaladas futuras. Ignorando o aviso, o homem foi escalar meses depois e, tragicamente, caiu para a morte, como Jung relatou. Um guia viu-o literalmente pisar no ar ao descer uma face rochosa. Os sonhos não apenas nos advertem, mas também inspiram processos criativos. A história está repleta de descobertas científicas, obras de arte e literatura que nasceram de sonhos. O químico alemão Friedrich August Kekulé sonhou com uma cobra mordendo sua própria cauda,
uma imagem que o levou a propor a estrutura em anel do benzeno. Esse insight foi crucial para o desenvolvimento da química orgânica. Elias Howe, inventor da máquina de costura, estava enfrentando um problema no design do mecanismo de costura. Ele sonhou que estava sendo perseguido por canibais que portavam lanças com buracos perto da ponta. Ao acordar, percebeu que essa configuração poderia ser a solução para o posicionamento da agulha em sua máquina. Esses são apenas alguns exemplos de grandes pensadores cujas ideias revolucionárias foram inspiradas por sonhos. Jung mesmo afirmava que todas as suas maiores ideias surgiram dessa forma. No final, os únicos eventos em minha vida dignos de serem contados são as experiências interiores, incluindo meus sonhos e visões, que formam a matéria-prima do meu trabalho científico. Além disso, os sonhos têm o poder de nos libertar de visões de mundo restritivas e de uma existência diária mundana. Os chamados grandes sonhos são experiências transformadoras, muitas vezes lembradas por toda a vida, que oferecem insights profundos sobre questões eternas e reformulam nossa percepção de nós mesmos e do mundo. São esses sonhos que carregam significados religiosos ou espirituais profundos, marcando-os como experiências de imenso valor e riqueza espiritual. Sobre a natureza dos grandes sonhos, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz escreve: ocasionalmente temos um sonho que parece tão distante de nossa vida cotidiana, tão intensamente comovente e tão estranho, que parece não pertencer ao sonhador. É como uma visita de outro mundo, que de fato é, sendo esse outro mundo o subterrâneo do inconsciente. Nos tempos antigos e ainda hoje entre alguns povos, esses sonhos são vistos como mensagens dos deuses ou figuras ancestrais. Marie-Louise von Franz, em seu livro sobre sonhos, cita um grande sonho particularmente marcante que Jung teve em 1944, logo após sofrer um ataque cardíaco que quase o matou. Jung sonhou que caminhava na selva e encontrava uma antiga capela. Ao entrar, viu um yogi sentado em posição de lótus em profunda meditação. Jung diz: quando olhei mais de perto, percebi que ele tinha meu rosto. Olhei em profundo terror e acordei com o pensamento: ah, então é ele quem está meditando sobre mim. Ele tem um sonho e eu sou parte dele. Eu sabia que quando ele acordasse, eu não existiria mais. Grandes sonhos são raros. A maioria das pessoas experimenta apenas alguns deles durante uma vida. Os sonhos que mais frequentemente povoam nossas horas de sono são o que Jung chamava de sonhos compensatórios. A função desses sonhos é compensar ou corrigir os desequilíbrios, erros, desvios ou outras deficiências de nossa atitude consciente. Quanto mais nossa mente consciente está mal adaptada à realidade, e quanto mais estamos evitando as tarefas da vida, mais seremos visitados por sonhos de natureza compensatória. Quando prestamos atenção a nossos sonhos, uma tendência autorreguladora na alma entra em jogo, que contrabalanceia a unilateralidade da consciência ou a completa, de modo que uma espécie de totalidade e um ótimo de vida são alcançados. Alguns exemplos ajudarão a clarificar a natureza dos sonhos compensatórios. Um homem que não está cumprindo seus deveres como pai terá sonhos em que seus filhos o odeiam, para trazê-lo à consciência de que está evitando uma das tarefas mais importantes da vida. Uma mulher que está muito identificada com sua persona ou personalidade social terá sonhos cometendo crimes ou se envolvendo em comportamentos imorais para que veja a sombra, ou lado obscuro inconsciente de sua personalidade, que ela precisa integrar para desenvolver um caráter mais completo. Ou um homem que se aproxima da meia-idade, mas ainda depende de seus pais, terá sonhos que o retratam como uma criança indefesa, ou como sendo sufocado até a morte, para que ele se conscientize da situação perigosa que sua falta de independência está criando. A função compensatória dos sonhos oferece uma assistência bem-vinda. Iluminam a situação do sonhador de uma maneira que pode ser extremamente benéfica para a saúde. Eles trazem memórias, insights, experiências, despertam qualidades dormentes na personalidade e revelam o elemento inconsciente em seus relacionamentos. Raramente acontece que alguém que se deu ao trabalho de trabalhar com seus sonhos permaneça sem enriquecimento e uma ampliação de seu horizonte mental. Mas se os sonhos são mensagens significativas enviadas do inconsciente, por que são tão difíceis de decifrar? Por que o inconsciente não apresenta essas mensagens de forma mais fácil para nossa mente consciente entender?
Embora a mente consciente seja capaz de racionalidade e lógica, o inconsciente é por natureza irracional. Não opera pelas leis da lógica e se comunica principalmente em símbolos, não em palavras. Assim como uma planta produz sua flor, a psique cria seus símbolos. Todo sonho é evidência desse processo. O fato de a mente consciente e inconsciente comunicarem em linguagens diferentes explica por que os sonhos são enigmáticos. Contudo, só porque não entendemos completamente o significado dos símbolos apresentados nos sonhos, isso não significa que eles não nos influenciam. Assim como os contos de fadas, mitos, ensinamentos religiosos e rituais transcendem a compreensão racional, mas influenciaram os seres humanos por milhares de anos, os sonhos podem influenciar o curso de nossa vida, mesmo que não os entendamos completamente. Os sonhos pavimentam o caminho para a vida, e eles determinam você sem que você entenda sua linguagem. Há uma concepção comum que questiona a eficácia dos sonhos, especialmente quando não compreendidos conscientemente. Este pensamento sustenta que um sonho, para ter valor, precisa ser decifrado. No entanto, isso subestima a capacidade dos sonhos de influenciar e transformar, mesmo quando seu significado nos escapa. Claro está que, ao desvendarmos os enigmas de nossos sonhos, ampliamos significativamente seu impacto, pois muitas vezes a voz do inconsciente, sutil e profunda, passa despercebida em nossa rotina diária. Para realmente aproveitar a riqueza que os sonhos oferecem, é essencial desenvolver o hábito de registrar nossos sonhos assim que despertamos, quando as imagens ainda estão frescas e as emoções vívidas. Este registro inicial é crucial porque as memórias dos sonhos são fugazes e tendem a se desvanecer rapidamente com o alvorecer do dia. Quando nos deparamos com um sonho que ressoa profundamente, que sentimos ser de particular significância, adentramos o processo de amplificação do sonho. Este método envolve uma reflexão cuidadosa sobre o sonho, tecendo em torno dele ideias, memórias e associações, permitindo que nossa intuição navegue livremente por suas possíveis interpretações. Este processo de amplificação não apenas nos ajuda a discernir mensagens ocultas em símbolos oníricos, mas também a conectar esses símbolos a aspectos mais amplos da nossa vida, seja uma tarefa negligenciada ou uma atitude que necessita ajuste para melhor enfrentar as exigências da vida. Frequentemente, a interpretação correta de um sonho se revela através de uma sensação de clareza súbita, um momento de epifania onde tudo parece encaixar-se perfeitamente. Marie-Louise von Franz oferece uma perspectiva enriquecedora sobre como Carl Jung abordava a interpretação dos sonhos. Em vez de apressar-se para uma conclusão, Jung cultivava os sonhos dentro de si, ponderava sobre eles, vivia-os internamente. Ele integrava novas informações ou experiências que ressoavam com imagens de sonhos, tecendo assim uma rica tapeçaria de ideias que enriqueciam continuamente sua compreensão do inconsciente. Ao nos dedicarmos mais profundamente a nossos sonhos e investirmos tempo em compreendê-los, equipamo-nos com um poderoso antídoto contra muitos dos males contemporâneos. Jung argumentava que os desafios enfrentados pela sociedade moderna, desde doenças neuróticas até a susceptibilidade à propaganda e a obediência cega a autoridades corruptas, derivam de uma desconexão perigosa entre a mente consciente e o inconsciente. Afastamo-nos dos nossos instintos, dos fundamentos da natureza humana e de uma sabedoria atemporal. Os sonhos servem como pontes para esse substrato antigo do nosso ser, oferecendo-nos a oportunidade de reconectar com essa sabedoria e fortalecer nossa resiliência interna em face de uma sociedade frequentemente adoecida. Os sonhos, produtos espontâneos e imparciais da psique inconsciente, revelam a verdade nua e crua da nossa existência, ajudando-nos a realinhar nossa vida de acordo com nossa natureza humana fundamental quando nos desviamos demasiado de nossas bases. Eles são essenciais não apenas como fontes de autoconhecimento, mas como catalisadores para uma vida plena e autêntica. Cada sonho, com sua trama complexa e simbolismo rico, desdobra-se como um poema escrito na linguagem secreta da psique. Ao decifrarmos esses poemas, não estamos simplesmente interpretando dados esquecidos. Estamos participando ativamente de um diálogo com partes de nós mesmos que frequentemente permanecem silenciadas pela lógica e pelo ruído do dia a dia.
É nesse diálogo que muitas vezes encontramos as chaves para resolver conflitos internos, curar antigas feridas e descobrir potenciais até então adormecidos. Mas os sonhos oferecem mais do que apenas soluções pessoais. Eles têm o poder de conectar-nos com o coletivo humano, um repositório de medos, desejos e sabedorias que transcende fronteiras individuais. Em um mundo cada vez mais dominado pela razão e pela tecnologia, os sonhos nos lembram que a sabedoria não reside apenas na mente, mas também no coração e na alma. Ao prestarmos atenção a nossos sonhos e aprendermos a ouvir suas mensagens, cultivamos uma sabedoria que é tanto antiga quanto urgentemente necessária nos dias de hoje. Esta sabedoria não só guia nossa jornada pessoal, mas também tem o potencial de nos unir em compreensão e compaixão mais profundas, em uma época marcada por divisões e incertezas. O que você vem sonhando? Ao abraçarmos os mistérios dos nossos sonhos, abraçamos também a possibilidade de viver de forma mais plena e autêntica. Sonhar, então, não é um mero subproduto do sono, mas uma prática vital para quem busca não apenas entender a vida, mas verdadeiramente vivê-la. Aqueles que se aventuram a interpretar seus sonhos estão escolhendo uma forma de resistência, uma recusa em viver na superfície das coisas e um compromisso em buscar as profundezas ricas e muitas vezes desafiadoras do ser humano. Em cada sonho, há um convite para aventurar-se dentro de si mesmo e, ao fazer isso, descobrir que o verdadeiro tesouro não está em conquistar o mundo externo, mas em entender e harmonizar o mundo dentro de nós.